O Eduardo Costa, casos de violência envolvendo morador de rua. Mulher é agredida por um homem em situação de rua que a persegue há 10 anos em Belo Horizonte. A vítima caminhava pela rua quando notou que estava sendo seguida por um homem. Em determinado momento, ao olhar para trás, foi surpreendida com um soco no nariz. Outro caso, uma mulher de 39 anos ficou gravemente ferida ao ser atingida por um bloco de concreto que atravessou o teto solar do carro dela, em que ela estava ontem no Complexo da Lagoinha. Populares já teriam visto um morador de situação de rua atirar pedras no local. Na última sexta-feira, o cliente de uma pastelaria no centro foi agredido a pauladas enquanto fazia um lanche no estabelecimento. Toda a agressão foi registrada pelo circuito interno de segurança e ele foi agredido por um morador em situação de rua. E há cerca de um mês, ali em frente à Asmari, na Contorno, um morador de rua matou o outro. Não tem uma semana que o morador de rua não morre na rua. Então, se é essa a alegação de quem insiste em não fazer nada, de que eles têm o direito de ir, vir, morar, fazer cocô, fazer sexo, tudo, tem pelo menos um aspecto da higiene da cidade. Pode acontecer uma epidemia aí qualquer hora dessa com essa sujeira toda, e tem um aspecto da segurança. Nós estávamos falando de partido, né? Estávamos falando de vereadores do Novo. Nos últimos 30 anos, em que eu só vejo a situação piorar, eu só vi uma pessoa naquela Câmara Municipal, na Assembleia. Eu só vi uma pessoa, só um agente político preocupado com isso. Tem uns 3 anos que ele está preocupado e está apanhando feito cachorro sem dono, que é o Braulio Lara, vereador do Novo. É a única pessoa que quer resolver. O resto quer fazer discurso e deixar do jeito que está. O que era horroroso ficou muito pior na gestão do Calil, né? Quando ele, ao invés de tomar atitude, liberou barraca. Virou uma terra sem dono, veio o senhor Alexandre de Moraes, deu uma canetada lá, dizendo que a prefeitura não pode remover nem para limpar, e ficou todo mundo satisfeito. O prefeito fala assim, eu não posso mexer porque o STF não deixa. O governador fala, eu não vou lá porque esse é problema do prefeito. O deputado tem outra prioridade, o vereador tem outra prioridade. A cidade está entregue à própria sorte, com uma sujeira inacreditável. As imediações da rodoviária, por exemplo, são pior do que campo de refugiado. E nenhum de nós, Eustáquio, nenhum de nós pode andar na cidade despreocupado, porque pode tomar uma tijolada, uma paulada, uma pancada, qualquer coisa na cabeça e vir a morrer. Está uma esculhambação. Então, a eleição de 26 é daqui a um ano, gente. Vamos trabalhar agora com as questões que são urgentes. Ô Leonardo Bortoleto, e a gente pensa em morador em situação de rua, pensa no centro da cidade, região da rodoviária e Lagoinha. Não, mas tem na Floresta. Outro dia veio um líder comunitário aqui no plantão da cidade dizendo que tem morador de rua lá em Venda Nova. E não é pouco, não. Barreiro. E essa é a realidade. E assim, na situação em que está, com as condições que permanecem inalteradas, bem lembrado aqui pelo Eduardo, já há um bom tempo, não é de agora, a tendência é só aumentar. Porque é uma posição cômoda para poder receber e acolher. Gente, aqui ninguém vai ver, ninguém nem na bancada e nenhuma pessoa sensata vai querer que as pessoas sejam maltratadas, as que estão na rua. Mas rua não é lugar de morar. Rua é lugar da gente poder transitar. E verdadeiramente precisa acolher estas pessoas de modo que verdadeiramente elas não se interessem em voltar para a rua. O que não podemos é chegar ao extremo que a gente está chegando, de gente morrendo, gente sendo agredida, proibida de transitar, já estávamos. Aí chega a esse máximo e continuar sem fazer nada. Eu queria ver se tudo isso fosse organizado na frente do STF, se a canetada não mudava. Ô William Travassos, ninguém está fazendo nada para tomar providência ou a situação é muito complexa que é difícil de lidar? Bom, eu preciso arrematar uma coisa que faltou eu falar sobre a situação do Matheus Simões. E assim, tem 2 coisas que faltam para ele: o voto e o carisma da população. Como isso eu acho que estava aqui, eu precisava falar isso que eu não falei. Outra coisa sobre a situação do morador de rua, a gente não pode esquecer da administração Calil. Eram o quê? 2.000 moradores na época, passamos agora para 15.000. É mais ou menos isso pode ser um legado dele. Mas acho que os senhores estão batendo na tecla errada, porque o problema aqui não está no morador da rua. Essa pessoa estava perseguindo há 10 anos essa mulher aqui em BH. Isso é um problema de segurança pública. Quantas pessoas são assaltadas e agredidas por dia no estado de Minas Gerais? E os senhores estão colocando a conta só no morador de rua, porque o foco aparece como destaque o morador de rua, mas é mais um caso de violência no nosso estado, na nossa cidade, e aí a gente tem que cobrar o esforço das 3 esferas, governo federal, governo estadual e os municípios atuando no enfrentamento à violência. E para você, Marcelo da Fonseca? Então, eu acho que envolve sim a questão da segurança pública, WT, principalmente, né, passando ali sempre na Lagoinha, tá uma situação realmente absurda.
é muito lixo, muita sujeira. E o que mais me chama atenção é como que vários moradores de rua usam droga o tempo inteiro, né? A qualquer horário do dia. Se você passar ali perto da Praça do Peixe, que está em reforma no centro da Avenida Antônio Carlos, você vai ver o pessoal fumando pedras de crack à luz do dia, né, de forma escancarada. É uma coisa assustadora. E esse usuário de crack, eu acho que ele não tem, independente dele ser morador de rua ou dele estar em algum tipo de outra situação, ele não tem talvez controle sobre suas ações. É um vício, né, que deixa a pessoa completamente desnorteada. E aí faz qualquer coisa para conseguir um dinheiro, para conseguir roubar alguma coisa. A questão da segurança está muito envolvida, sim. Concordo com o WT nesse ponto. Agora, a questão do morador de rua não é só segurança. É uma questão de saúde pública. É uma questão muito complexa de saúde pública que precisa de um enfrentamento maior. A gente pode citar vários outros prefeitos. A gente pode citar... Vale lembrar que a gente teve uma pandemia no meio do caminho, né, que tornou a situação muito mais caótica. Agora, é uma situação que só pegando a parte da segurança não vai resolver. Pegando só a polícia não vai resolver. É preciso uma solução conjunta. Assistência social e saúde pública. Porque é muito fácil a gente falar aqui, mas é um problema muito complexo. Vai levar muito tempo, é um trabalho muito longo para ser resolvido. Esse discurso do Travasso aí eu faço há 30 anos. Primeiro você tem que saber quem é quem ali. E depois agir. Ali você tem 20 a 30% de bandido. Você tem 20 a 30% de usuário de drogas. E você tem 50, 40% de gente que está precisando de amparo, de assistência social e não de porrada de polícia. E essa mulher está sendo perseguida há 10 anos. O Estado não viu isso? Ué. Isso é comum, né, WT? A gente vê isso de forma muito comum, independente de ser morador de rua ou não. Desculpa, tá errado, né, amigo? William Travassos, Marcelo da Fonseca, Eduardo Costa e Leonardo Bortoleto participaram da conversa de redação. 9h em ponto em Belo Horizonte, final do Jornal da Itatiaia desta segunda-feira. Apresentação, Kátia Pereira e Eustáquio Ramos. Vem aí o Acirantão. Ótimo dia a todos.